queria era cumprimentar a todos por hoje estarmos aqui, todos nós e todos vocês. Eu fiz questão de que no IBDFAN nós marcássemos esta data, porque eu não quis nem fazer ontem, eu quis fazer hoje, porque hoje, dia 6, foi quando foi concluído o julgamento. Eu não tenho dúvida nenhuma que este julgamento do Supremo, que incluiu no âmbito da tutela jurídica do Estado, um segmento importante da nossa cidadania, foi um dos marcos mais significativos da nossa Corte Superior. Mostrou, sabe, a sua grandeza e transformou o Brasil no primeiro país do mundo a admitir, em decorrência desta decisão, o casamento de pessoas do mesmo sexo, das uniões homoafetivas, como nós passamos a nominar. O grande ator desta mudança significativa, exatos 10 anos atrás, está aqui conosco o nosso queridíssimo ministro Carlos Aires Brito, que foi o relator e que eu tenho que confessar, assim, de público, que está fazendo, ministro, o senhor está fazendo muita falta naquela corte, muita falta. O senhor foi ministro, que foi presidente daquela corte, mas e que foi relator deste emblemático julgamento, entre tantos outros que também marcaram a sua posição humanista, atento aos direitos humanos e que muito engrandeceu a nossa Corte Maior de Justiça. Então, é até confesso para vocês, com muita emoção, que eu faço a abertura deste evento, onde vão estar participando também outros atores que estavam presentes no Supremo há 10 anos atrás, né? O Pauliotti, está o Roner aqui também, que ele é o HD externo do IBDFAN, acho que todo mundo já ouviu falar nele, acho que não sabe, o IBDFAN não teria, sabe, esta quantidade de informações e essa onipresença em tudo se não fosse o nosso caríssimo Roner, um pesquisador nato, e por isso vem trazer os avanços que se sucederam a partir dessa histórica decisão. Então, quero cumprimentar o Rodrigo, nosso presidente, que está chegando aqui agora e que também está fazendo parte deste evento, que, pelo que vocês estão vendo, de quem participa deles, sabe? Este é o IBDFAN, esta são as nossas bandeiras, sabe? Nós abraçamos muito esta causa ao longo de muitos anos. Lá eu compareci no julgamento representando o IBDFAN com amicus curiae neste processo. Então, achei que o IBDFAN precisava deste momento, precisava abrir esse espaço e trazer e marcar esse fato tão significativo para a população brasileira, para todos os cidadãos, não só para a população LGBT, mas não, para todos, porque quando há o reconhecimento da cidadania de uma pessoa, há o reconhecimento da cidadania de todas as pessoas. Então, de uma maneira bem coloquial e bem informal, não pretendo nem, cabe aqui ler o currículo do nosso caríssimo ministro Aires Brito, mas eu quero conceder-lhe a palavra para rememorar tudo o que aconteceu, ministro, há 10 anos atrás. A excelência está com a palavra. Pois é, professora. 10 anos se passaram. Assim se passaram 10 anos. Me lembro de uma música do meu tempo, que não é o tempo de ninguém que me ouve aqui, de Emilinha Borba e por aí. Assim se passaram 10 anos. E depois daquela decisão, professora Berenice, para a qual a senhora tanto concorreu, tantas audiências tivemos, quantos despachos tivemos, né, acertando os ponteiros aí, teóricos, dos fundamentos da causa, eu discutindo mais ou menos o que me parecia lastreado diretamente na Constituição. E 10 anos depois nós sabemos
essa decisão se constitui um marco na história do Supremo e na história da humanidade, pode-se dizer. Sabido que, estou antecipando que certamente a senhora diria, viu, doutora Berenice, a ONU, pela Unesco, né, premiou essa decisão do Supremo com o título de Patrimônio Documental e Humanístico da Humanidade. Em dezembro de 2019, o então presidente do Supremo, Toffoli, me pediu para receber em nome da Corte, em nome do Tribunal, essa comenda, esse título honorífico. A ONU reconheceu que o Supremo foi o primeiro tribunal constitucional, como se chama lá na Europa, ou nos Estados Unidos mesmos, como também aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Foi o primeiro Supremo que decidiu nesse sentido, com aquela amplitude de que vou dar conta daqui a pouco. A questão da união estável entre pessoas do mesmo sexo, como figura de direito, como instituto de direito matricialmente constitucional. Foi, portanto, como no Brasil a Suprema Corte é simultaneamente um tribunal constitucional, foi a primeira instância decisória desse porte maior, mais alto, a decidir nesse sentido, humanístico, arejador dos costumes, civilizado, e a decisão que mais influenciou os outros tribunais constitucionais e Supremas Cortes, a partir da Suprema Corte norte-americana, que há 3 anos tomou uma decisão assemelhada à nossa. Então, a sua generosa apresentação para comigo, num ponto, eu digo que foi precisa, não foi generosa, foi precisa. É que essa decisão foi realmente reconhecida como emblemática, paradigmática, sinalizadora de um novo tempo, não é? De eliminação de preconceitos, de afirmação da dignidade da pessoa humana, no plano também da afetividade, da busca da felicidade pelo plano afetivo, afunilando para o concreto uso da sexualidade das pessoas. Vamos ver se eu me situo, eu saúdo todas e todos que nos ouvem, agradeço pelo convite, por modo personalizado, cumprimento o professor Paulo Iotti, o professor Roner, agradeço o convite, recebi com muita honra, com muito agrado pessoal, muito gosto, e agradecidamente pela oportunidade de conversar com os senhores e senhoras sobre esse tema central da vida, que é a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Eu combinei há pouco, com os senhores que me convidaram, fazer um breve comentário, por volta de 20 minutos, sobre a ementa do acórdão do Supremo Tribunal Federal nesse comentado sentido. A ementa, todos sabemos, é um resumo, é uma síntese do que se contém no acórdão. O acórdão todo mundo sabe também, todos e todas sabem, é uma decisão colegiada, uma decisão tomada aqui no Brasil, né? No caso que nos interessa, por um tribunal de justiça. Então, nesse acórdão, fundamentalmente, o Supremo Tribunal Federal, numa originária ação de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo então governador do estado do Rio, o Supremo conheceu da ação, como nós dizemos numa linguagem forense, e, porém, recebeu como a ação direta de inconstitucionalidade. Julgou a ADPF como ação direta de inconstitucionalidade, conjuntamente com outra ação direta de inconstitucionalidade. As 3 coisas foram julgadas conjuntamente. E o Supremo, na ementa, o resumo, ou síntese, ou sinopse do acórdão,
disse assim: proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no plano da dicotomia homem-mulher, sexo como gênero, portanto, seja no plano da orientação sexual de cada qual deles, homem-mulher, homem/mulher. Orientação sexual, que mais atualizadamente, não é, professora Berenice, a gente já chama de modo sexual de ser. Talvez mais do que uma preferência sexual, mais do que uma orientação, seja um modo sexual de ser, embora pressupondo uma escolha consciente, voluntária, portanto, mas é preciso reconhecer que a homossexualidade, ou como a senhora cunhou vernacularmente, a homoafetividade, é significativa de uma mundividência, de uma cosmovisão, de um modo de se ver na vida pelo prisma do concreto uso da sexualidade. O Supremo seguiu na mesma vertente, na mesma pegada cognitiva, e disse: a proibição do preconceito como capítulo avançado do constitucionalismo fraternal. Nós temos um constitucionalismo liberal, um social e um fraternal solidário. A Santíssima Trindade axiológica da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. A Constituição diz que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 3º, inciso 1º, é construir uma sociedade livre, justa e solidária. O solidário aí é sinônimo de fraternal. E o constitucionalismo fraternal, ele se viabiliza por ações afirmativas. Todos conhecem essa expressão, todos e todas, né? Há um constitucionalismo liberal que trata, cuida das liberdades clássicas, liberdade de locomoção, liberdade de expressão, liberdade de ofício, trabalho, profissão, liberdade de religião, etc. Constitucionalismo liberal. Constitucionalismo social, que se viabiliza por ações estatais, distributivistas, de patrimônio, de renda, de oportunidades de trabalho produtivo, e o constitucionalismo fraternal solidário, que se viabiliza por ações afirmativas. A prática, as políticas públicas estatais de ações afirmativas. Ações afirmativas, seja para proibir preconceitos de origem social, de origem geográfica, de cor da pele, de idade, de gênero e qualquer outra forma de discriminação. Isso está no artigo 3º, inciso de número 4º da Constituição, como um dos objetivos fundamentais, também objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Promover o bem de todos, sem esses preconceitos. Então, as ações afirmativas são proibitivas de preconceitos, de conceitos prévios, pré-conceitos. Não são conceitos autorizados por uma reflexão, por uma realidade, por um experimento. Não. São conceitos artificialmente, cerebrinamente apenas engendrados e impostos à realidade, digamos assim, goela abaixo da realidade, sem nenhum fundamento lógico. E a Constituição diz que o fato da cor da pele, o fato do gênero, o fato em si, ou a circunstância em si, da origem social ou geográfica, ou da idade, ou da cor, nada disso tem merecimento nem desmerecimento jurídico. Isso é obra do acaso. Ninguém pede para nascer homem, para nascer mulher, para nascer moreno, para nascer negro, pardo, seja de que branco, ou índio, ou europeu. Ninguém tem merecimento por isso. Isso é algo
ditado pelo próprio destino, pelo próprio acaso. Então, nem é fator de merecimento, nem de desmerecimento perante o direito. É proibido estabelecer qualificação jurídica a partir desses dados da existência, do acaso. Né? Nasce-se no Nordeste, não porque se pediu, porque se quis, nasce-se no sul do país, no Sudeste, tudo é obra do acaso. Mas as ações afirmativas não se limitam a, nessa pegada constitucional, interditar, proibir o preconceito. Elas têm uma segunda dimensão. Elas compensam os segmentos sociais, historicamente, culturalmente, vítimas de preconceito, alvo de discriminações sem causa. A segunda dimensão das ações afirmativas é compensatória. É preciso compensar esses segmentos, essas pessoas, esses grupos de indivíduos, de pessoas naturais, compensar pelas desvantagens historicamente acumuladas. Daí a ideia de cotas raciais, cotas sociais. Eu mesmo fui no Supremo relator do ProUni, Universidade para Todos, que deu pela constitucionalidade das cotas sociais e raciais como expressão dessa segunda dimensão das ações afirmativas, compensatórias de desvantagens historicamente acumuladas. Mas a ementa do acórdão prossegue para dizer o seguinte: homenagem ao pluralismo como valor sociopolítico cultural. Todo mundo, a sociedade é caracterizada pelo pluralismo. O indivíduo se caracteriza pela autoridade. Ele é um alter em relação a qualquer outro. Qualquer outro é um alter em relação ao indivíduo. Alteridade ou pluralidade no campo sociocultural, ou pluralismo no campo político. Aqui nós fundimos as coisas, uma espécie de pluralismo sociopolítico cultural. Essa decisão homenageou esse princípio constitucional que se lê na sua primeira dimensão política, no artigo 1º, número 5 da Constituição. Eu cito sempre a Constituição para que os senhores percebam, e senhoras, que tudo foi feito, tudo foi decidido à luz desse documento normativo de nome Constituição, que governa quem governa. Que governa permanentemente, quem governa transitoriamente. E que já contém em si políticas públicas de Estado, e não apenas de governo, como as políticas afirmativas, que são tão permanentes quanto estratégicas. Tudo foi feito, né, professora Berenice, ali, na ponta do lápis, apontando o fundamento constitucional de cada uma dessas vertentes decisórias. Bem, a Constituição diz liberdade para dispor da própria sexualidade. Liberdade, nós sabemos, é autonomia de vontade. É capacidade de se autodeterminar juridicamente. É ser dono do seu próprio nariz. É fazer escolhas livremente, inclusive no campo da sexualidade. Então, liberdade desde o preâmbulo da Constituição, é um dos princípios elementares dela, Constituição. É um bem de personalidade, é fundamento da personalidade humana. Sem liberdade, a personalidade humana se desmilingue, se esboroa, é varrida do mapa. E a pessoa natural, o indivíduo, deixa de ser indivíduo, deixa de ser pessoa natural para se reduzir a subindivíduo, a subpessoa. Sem liberdade sexual, o indivíduo, a pessoa natural, se reduz a subindivíduo, a subpessoa, a subcidadão, por desdobramento. A cidadania se reduz à subcidadania. Não há personalidade humana de um lado e esses direitos fundamentais do outro. Não. Tudo é um, holisticamente, imbricadamente. Foi o que nós dissemos nessa decisão. As uniões homoafetivas como expressão de liberdade no campo da sexualidade e direito fundamental da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana também mantém um link, um vínculo operacional
com essa nossa decisão. E ele está como fundamento da República Federativa do Brasil no artigo 1º, número 3º da Constituição. Dignidade da pessoa humana, salto para a liberdade, salto para a dimensão sexual da liberdade. E daí dissemos: pluralismo como valor sociopolítico-cultural, liberdade para dispor da própria sexualidade, inserida na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão que é da autonomia de vontade jurídica, essa capacidade de se autodeterminar e de fazer escolhas. Autonomia de vontade, direito à intimidade e à vida privada. Intimidade é a pessoa consigo mesma, conversando com seus próprios botões, batendo perna dentro de si mesma, a pessoa. E privacidade é a pessoa com outra pessoa. É uma relação entre pessoas, un petit comité, pessoas que têm admiração umas pelas outras, pessoas que se tratam a partir do afeto, há um bem-querer no âmbito da privatividade e confiança. As pessoas, no círculo privativo de nossas relações, nós gostamos das outras pessoas, temos afeto por elas, confiamos nelas. Então, quando nós passamos a dizer, subsequentemente, a partir dessa ementa que estou lendo muito resumidamente para os senhores, ementa já é resumo, eu estou fazendo o resumo do resumo. Como dissemos que essa liberdade sexual, de se relacionar sexualmente, ou de fazer uso da sexualidade solitariamente, o onanismo, por exemplo, ou com outro, ou com outrem, pouco importa se do mesmo sexo ou não. Isso só ganha plenitude, essa liberdade sexual, só ganha plenitude de sentido se desembocar em uma outra possibilidade, constituir família. Duas pessoas ou de sexos diferentes ou do mesmo sexo, duas pessoas se unirem mais duradouramente, mais continuamente, mais transparentemente, mais visivelmente do ponto de vista social, duas pessoas constituírem entre si um núcleo doméstico. O núcleo doméstico como o locus, o espaço ideal de concretização dos direitos à intimidade e à privacidade, inclusive no campo da sexualidade. Não é isso, professor? Eu falo dessas coisas, olhando muito para a professora Berenice, que ela sabe de cor e salteado tudo que eu estou dizendo, viu? Juíza que foi também, magistrada que foi. Foi desembargadora, doutora? Também, não é? Durante 15 Isso. anos. 15 anos, perfeito. Bem, e aí dissemos que o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da liberdade, o princípio da autonomia de vontade, tudo isso conjugado, desemboca na possibilidade de constituição de núcleos domésticos com a característica de um tipo de constitutividade. Esses núcleos domésticos são entidades familiares, quando caracterizados pela permanência, pela continuidade, pela durabilidade, pela ostensividade. Esses núcleos domésticos são entidades familiares. Entidade familiar na Constituição é sinônimo de família. E no âmbito da família, as pessoas têm maiores condições de busca da felicidade a dois. Estou dizendo a dois para resumir, mas nós sabemos hoje que ainda há o tema também jurídico da poliamorosidade. Mas nesta oportunidade não vamos falar sobre esse tema. Então, no âmbito da família, as relações se institucionalizam. Instituição é o reino da impessoalidade, não é? Aí já é o reino da impessoalidade, da permanência. É o reino da... É o apogeu do afeto. Pense numa família entre pósteros, contemporâneos e antepassados.
toda família é um enlace, não é? É um vínculo, sobretudo de afetividade, entre gerações, intergeracionalmente. Vida civilizada é em torno de instituições, não é propriamente em torno de pessoas. Por isso que a Constituição prestigia tanto as instituições. A democracia, por exemplo, por ilustração, é na Constituição o apogeu da institucionalidade, porque ela prestigia as instituições da sociedade civil e da sociedade estatal. Rui Barbosa dizia: salvação sim, salvadores não. E Bertolt Brecht também dizia: triste de um povo que precisa de heróis. Um povo precisa de instituições. Nação, instituição macro, de máxima dimensão, quanto aos seus, de máxima abrangência subjetiva e permanência no tempo. A nação é atemporal, é como a família, as famílias também são atemporais. Nação, igrejas, empresas, famílias. Nós estamos sindicatos, partidos, vida civilizada é em torno das instituições. E a Constituição preza a instituição da família, abrindo para ela um capítulo especial. Estou aqui com a Constituição, passando em revista o artigo 220, o artigo 226, cuja dicção é a seguinte: a família, base da sociedade, base de toda a sociedade, lastro de toda a sociedade, tem especial proteção do Estado. E nós dissemos que as pessoas do mesmo sexo têm o direito subjetivo fundamental, o direito subjetivo bem de personalidade, o direito subjetivo fundamental, a constituição de um núcleo doméstico com a mesma dignidade de família, de entidade familiar, em igualdade de condições com as pessoas heteroafetivas. E o acórdão disse, segundo as mesmas regras e para todos os fins e efeitos. É a parte final do acórdão, da ementa do acórdão. Segundo as mesmas regras e para todos os fins e efeitos. Daí porque, logo depois dessa decisão, o CNJ pôde expedir uma resolução orientadora dos cartórios para celebrar com desembaraço, desembaraçadamente, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E quando se diz segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências para os mesmos efeitos, aí vem adoção, não é? Herança, todos os efeitos. Aí vem pensão, os efeitos patrimoniais todos e também afetivos da relação familiar nutrida, formada por pessoas de sexos diferentes. E dissemos ainda o seguinte, que só se proíbe algo em homenagem a um direito de outrem, ou a proteção de interesse de outrem. E quando se libera, como entidade familiar, em igualdade de condições, a relação homoafetiva, na perspectiva da constituição de uma família, ninguém sai perdendo. Todos ganham. É a filosofia da abundância. Todos ganham se todos ganham. O heteroafetivo não tem o direito de não ser equiparado juridicamente ao homoafetivo. Não existe esse direito. Ninguém perde se ninguém perde. Então, essas coisas nós dissemos também na ementa do acordo. Eu estou ganhando um tempinho aqui, mas tudo isso está consagrado aqui na redação desse acórdão histórico. Podemos dizer histórico porque
Não pela minha redação, eu redigi o acordo e os ministros aprovaram todos. Não é bem isso. É pelo conteúdo em si, pela relevância intrínseca da decisão e, portanto, objetivamente considerada. Daí ser premiada, reconhecida pela ONU, via Unesco, como patrimônio documental e linguístico da humanidade. Aqui está dito, então, e eu termino, viu, professora? Tratamento constitucional da instituição da família. Reconhecimento de que a Constituição Federal não empresta ao substantivo família nenhum significado ortodoxo da própria técnica jurídica. A família é como categoria sociocultural e princípio espiritual. Direito subjetivo de constituir família. Interpretação não reducionista. Quando a Constituição fala, artigo 226, por um dos seus parágrafos, de união entre homem e mulher, não pode ser interpretada ela reducionistamente, ou do modo reducionisticamente. Não. A Constituição apenas falou homem e mulher para não perder a oportunidade de relançar um tema que já estava no inciso 1º do artigo 5º da Constituição. O primeiro dos direitos fundamentais da pessoa humana, o primeiro, artigo 5º, é a igualdade entre homens e mulheres. Os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, a Constituição relançou esse tema para dizer que também no âmbito das sociedades domésticas, homens e mulheres seriam iguais em direitos e obrigações, sem que possa ser interpretada a Constituição como excludente da relação homem e mulher apta à constitutividade e à constituição de uma família. Isso também está explicado, tintim por tintim, né, no acórdão, nas discussões que encetamos na ocasião da lavratura do voto e da coleta ou colheita dos demais votos. Falei do voto do relator e dos demais votos. Tudo ficou muito bem explicado, que apenas a referência a homem e mulher foi estratégica para combater ainda com mais eficácia essa renitência patriarcal que no Brasil é um dos nossos piores defeitos de fabricação. Daí o feminicídio. E daí, porque, não é esta razão, de o primeiro dos direitos fundamentais, antes mesmo daquele, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, artigo 5º, número 2. O primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Eu até me lembro que nesse voto, quero crer que foi nesse voto, não, foi quando interrupção de gravidez de feto anencéfalo, eu pude dizer que se nós homens engravidássemos, o Supremo não estaria discutindo a possibilidade de interromper gravidez de feto anencéfalo. A interrupção voluntária já seria autorizada desde sempre. Agora, em se tratando de mulher, porque somente a mulher engravida, aí sobrevém o preconceito e se obriga a mulher, se tenta obrigar, felizmente nós derrubamos isso, a levar as últimas consequências esse martírio de ter que se preparar psicologicamente para ver o fruto do seu parto involucrado numa mortalha. Né? Mas o Supremo tem arejado os nossos costumes em sucessivas oportunidades, daí Lei Maria da Penha, interrupção de gravidez de feto anencéfalo, células tronco embrionárias, homoafetividade. São muitas as decisões do Supremo nesse sentido de quebra de preconceitos e arejamento dos nossos costumes. E, portanto, combate mais eficaz a esses defeitos de fabricação colonial de que padecemos e que tem no preconceito sexual uma das suas mais cruéis dimensões. Né? Em suma, concluímos o acordo dizendo para todos sempre, porque fizemos uma viagem de qualidade sem volta, para todos sempre. Agora é só garantia do avanço,
mais do que proibição do retrocesso, é garantia do avanço, como uma verdadeira cláusula pétrea. Dissemos, enfim, que o artigo 1723 do Código Civil deveria receber uma interpretação conforme a Constituição, para excluir dele qualquer interpretação. Aí vou ler para os senhores. Qualquer interpretação que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Estamos aqui comemorando os 10 anos da lavratura desse acórdão. Eu agradeço com todo prazer e honra o convite para esse encontro e me coloco à disposição de todos e todas. Viram por que eu disse no começo que o ministro está fazendo muita falta no Supremo? Quem não teve, esses jovens que não tiveram a oportunidade de vê-lo atuando lá, só a sua fala de hoje, sabe, mostra o significado e a dimensão da sua cultura, da sua sensibilidade, não só com esse tema, com todos esses outros temas que foram grandes avanços do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, este evento, caríssimo ministro, que é promovido pelo IBDFAN, através da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero, do próprio IBDFAN, do qual eu sou a presidente, a Rosângela é a minha secretária, e que nós estamos criando e instalando comissões nesse Brasil inteiro. Eu acho que isso é de enorme significado, nós continuarmos nesta luta, porque esta decisão ela foi assim, o começo de uma jornada essa que temos que continuar avançando nessa trajetória, e o IBDFAN está sempre presente nessas questões tão sensíveis. E assim, e depois dessa decisão, o que aconteceu? O que veio? O que surgiu? O que provocou? E aí eu fiz questão que aqui comparecesse o nosso queridíssimo Roner, como eu disse no começo, o nosso HD externo, como diz o Rodrigo, do IBDFAN, não tem pessoa que entenda mais em termos de pesquisa, pessoa generosa, extremamente atenciosa, querida por todos nós, e que hoje eu faço questão, a alegria de vê-lo aqui para fazer esse breve andar sobre o que aconteceu depois. Roner, toda essa responsabilidade de falar depois do... Deixa eu só falar, Berenice, se me permite, eu não poderia deixar de dizer, né, não só cumprimentar o ministro Carlos Aires Brito, mas também lembrar dessa decisão, das decisões históricas, do quanto ele foi importante, ministro, e também na decisão sobre, saindo um pouco, mas igualmente importante, porque trata-se de marginalidades sociais e invisibilidades, que é das famílias simultâneas. Né? Há 10, 11 anos atrás, o voto vencido do ministro, que foi o voto mais importante, o voto vencido foi o mais importante de todos os votos, e que agora, final do ano passado, imagino que o senhor tenha acompanhado, teve julgamento semelhante, que ficou 6-5, bateu na trave, mas foi o senhor que abriu o caminho para isso, né? E esse voto que o senhor deu, assim, também não tem noção da importância dele. Eu uso ele nos meus livros, em tudo que eu escrevo, nos processos. Então, assim, acho que é importante dizer isso, né? Acho que um voto vencido, acho que foi mais importante do que os votos vencedores. Era só isso, não quero roubar a cena. Obrigado, desculpe. Professor Rodrigo. Não roubar a cena, Rodrigo. Tu é um dos atores principais, o autor principal desse IBDFAN. Ele não existiria se não fosse todo. O professor Rodrigo, receba meus cumprimentos também, bem personalizados, de admiração, viu? Eu quero contar uma passagenzinha muito rapidamente, quando desse voto sobre famílias simultâneas. O senhor sabe bem, tudo começou, foi na segunda turma, na primeira turma do Supremo. Não me lembro o ano.
uma senhora enviuvou, perdeu o companheiro, perdeu o marido, com quem era casada há muitos anos, com quem convivia há muitos anos, não de papel passado, mas constituiu com ele uma família. E os dois tiveram, salvo engano, 9 filhos. Acontece que ele, simultaneamente, concomitantemente, constituiu outra família, depois da primeira, viu? E casou com a segunda de papel passado, cartorariamente, com liturgia religiosa e cerimônia civil e tudo mais. E manteve as 2 famílias. Acontece que ele morre. E que fez a primeira companheira dele, a primeira esposa, eu chamo de esposa, claro, requereu a divisão da pensão. E o Supremo, infelizmente, eu fui voto vencido naquela oportunidade, não reconheceu esse direito sob a alegação de que a relação fora do casamento, quando já havia outra casada de papel passado, era de concubinato. E para não estimular o concubinato, o Supremo teria que excluir o rateio da pensão. Ficaria só com a mulher, esposa de papel passado. Eu me lembro que tentei mudar essa decisão. Disse, mas, senhores, essa requerente, que enviuvou também, está sentindo afetivamente a mesma perda, o mesmo desfalque. Companheiro de tantos anos, com quem ela teve 9 filhos, e com a outra ele teve 10 filhos, ele era prolífico, viu? 10 filhos com uma, 9 com outra. Sofreu o mesmo desfalque emocional, o mesmo desfalque patrimonial. Ela precisa dessa renda para continuar sobrevivendo com seus filhos. Então, vamos ratear essa pensão. Depois, eu aleguei o seguinte, concubinato, esse nome feio, cheguei a dizer isso. Esse nome feio, antieufônico, é do Código Civil, mas não está na Constituição, concubinato. Na Constituição está companheirismo. A relação era de companheirismo, não era de concubinato. Então, vamos proteger essa... Bem, em suma, não consegui. Quando colhidos os votos, quando da coleta ou colheita dos votos, me bateu uma curiosidade. Eu perguntei ao relator, senhor relator, por favor, qual o nome do falecido? Ele aí disse, olha, isso não tem nenhuma serventia, não tem nenhum préstimo para a resolução da causa, que já está tomada a decisão. Eu digo, sim, mas por uma curiosidade eu quero saber o nome dele. Viu, Rodrigo? Não sei se você sabe dessa passagem. Aí o relator olhou nos autos e disse, Valdemar do Amor Divino. Não é interessante isso? Valdemar do Amor Divino. Eu não me dei por satisfeito, não sei também por quê. Disse o nome dela, da companheira que ficou privada da pensão. Né? Ele aí olhou e disse, Joana da Paixão Luz. Olha, eu aí não perdi a oportunidade de dizer, mas ministros, estava escrito nas estrelas que Valdemar do Amor Divino encontraria na sua vida Joana da Paixão Luz, e eles viveriam um amor que resultou numa prole de 9 criaturas, 9 descendentes. Vamos reconsiderar essa decisão. Mas foi em vão. Mas não terminou não essa história, viu? Eu subo para o meu gabinete, para o então gabinete que eu ocupava, e recebo um telefonema de jornalistas. Ministro, nós acompanhamos a história de Joana da Paixão Luz, Valdemar do Amor Divino, dá uma ótima matéria. Nós queríamos jogá-la no Fantástico. O senhor dá uma entrevista para a gente? Eu disse, olha, não, porque ainda cabe recurso. Por exemplo, embargos de declaração, ainda cabe. Não transitou em julgado. Agora, se você quiser o endereço de Joana da Paixão Luz, eu lhe dou. Aí dei o endereço de Joana da Paixão Luz. Fui aos autos, tá, tudo mais. No domingo, eu estou lá esperando, não saiu a matéria. Aí eu ligo para o jornalista, o que me entrevistou focadamente. Foi que houve? Ele respondeu, ministro, o senhor não sabe. Quando eu me identifiquei dizendo que era para o Fantástico,
Joana da Paixão Luz se recusou, dizendo: eu não vou concorrer para colocar no ar, num ambiente que pode ser adverso, a imagem do amor da minha vida. Olha que dignidade de Joana da Paixão Luz. E nós fizemos uma injustiça com Joana da Paixão Luz. Sim, sim, sem dúvida. Nossa, Mas quantas justiças continuam sendo feitas, assim, mas saiba que abriu portas o seu voto vencido. Inclusive, assim, ó, a partir dessa decisão, muitas decisões de todos os tribunais foram no sentido do voto vencido. Isso. Da Federal, teses de doutorado, dissertações de mestrado, sim, sobre famílias simultâneas. E até 2 temas daquelas teses que o Supremo acaba firmando. E só agora, com a recente alteração da composição do Supremo, é que por 6 votos a 5, é que foi esta orientação voltou a ser o que essa decisão do amor divino prevaleceu, ou seja, um retrocesso. Depois do seu voto, muito se avançou, depois acabou se retrocedendo agora, muito recentemente. Mas tudo isso só para dizer que o senhor continua fazendo muita falta lá. Se estivesse lá, ainda os direitos humanos estariam muito mais garantidos para a população. Era isso que eu queria dizer. Não, mas temos muitos outros também humanistas, né? Luiz Roberto Barroso. Por sinal, foi um dos advogados, talvez o mais importante advogado, né? O que fez uma sustentação oral mais... Sim, ele era representante das partes, inclusive. Hein? Ele era representante das partes, então ele até tinha mais espaço. O ministro Fachin, temos muitos, a ministra Rosa, a ministra Carmen, temos humanistas ali, reconhecidamente. Bom, Rony, então agora a palavra, com toda a responsabilidade, falar depois do ministro. Jogar essa responsabilidade, né, doutora? Mas tá bom, tá bom. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar todos os expositores que me antecederam e os que me sucederão nesta humilde apresentação. Muito tenho a aprender com todos vocês. Agradeço à vice-presidente do IBDFAM, Maria Berenice Dias, pelo convite, ao presidente Rodrigo da Cunha Pereira pela confiança e a vocês, internautas, pela paciência. É minha elevada honra de poder compor a apresentação neste grandioso evento. Pois bem, minha apresentação diz respeito aos avanços nos tribunais nesses 10 anos após a decisão do STF, que reconheceu a entidade familiar homoafetiva, a ADI 4277 e a DPF 132, a quem cumprimento o protagonista deste feito, o doutor Aires Brito, que, na condição de ministro relator, deu concretude ao comando constitucional, bem como a doutora Maria Berenice Dias, né, que fez a sustentação oral pelo IBDFAM neste feito histórico. Para a compreensão desse avanço significativo, busquemos a experiência do direito comparado, em especial na Alemanha e na Itália, que admite que o Poder Judiciário adote medidas normativas como alternativa legítima de superação de omissões inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se configure como ofensa ao modelo da separação dos poderes. Este trecho é do mandado de injunção 670, a qual foi o relator, o ministro Maurício Correia. Percebemos que em solo nacional há uma especificidade que estaria a indicar que a lacuna não decorre exclusivamente da falta de norma, mas também da própria ofensa à igualdade, à discriminação, à vedação ao preconceito, do cerceamento da autonomia da vontade e do impedimento da busca pela felicidade. Há nessa dimensão uma gritante ofensa ao sentido mínimo de justiça, a omissão legislativa que desde 1995, a qual nós temos o
projeto de lei 1151 da deputada Marta Suplicy, buscando o mínimo de direitos, restou-se engavetado. Sendo assim, justificaria plenamente um ativismo judicial, pois, do contrário, levaríamos a crer que essas pessoas não fossem dignas de viver em igualdade. Não resta dúvida da importância da teoria da separação dos poderes de Montesquieu, check and balances, ou freios e contrapesos. Da mesma forma, se faz mais necessária ainda uma relativização desta teoria, permitindo ao Poder Judiciário garantir a concretude e a efetividade de direitos e garantias fundamentais, notadamente pela paralisia das instâncias regulamentadoras, que ceifam e ceifavam o mínimo existencial no que diz respeito à orientação de gênero presente nos anais da história. Segundo o constitucionalista Paulo Bonavides, ontem a separação dos poderes se movia no campo da organização e distribuição de competências, enquanto seu fim era precisamente o de limitar o poder do Estado. Hoje, ela se move no âmbito dos direitos fundamentais e os abalos ao princípio partem de obstáculos levantados à concretização desses direitos, mas também da controvérsia de legitimidade acerca de quem dirime em derradeira instância as eventuais colisões de princípios constitucionais. Resta apontar esse fenômeno de transferência e transformação política, a tendência do poder judiciário para subir de autoridade e prestígio, enquanto o poder legislativo se apresenta em declínio de força e de competência. Não é por acaso que o próprio Constituinte diligenciou a previsão do remédio constitucional, o mandado de injunção, para garantir a concretude ao direito e garantia fundamental. Além dessa previsão constitucional, de um remédio constitucional, temos, por óbvio, a previsão em normas jurídicas, como, por exemplo, no artigo 140 do Código de Processo Civil, que o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. Além disso, por um exercício da hermenêutica jurídica, tem-se que no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Meus amigos e amigas, após essas considerações emanadas pela importância desse ativismo judicial, bem como a necessidade de atuação direta do Poder Judiciário pela realidade social subjacente, não resta dúvida da readequação interpretativa da separação dos poderes, face à paralisia das instâncias regulamentadoras. Se o Legislativo não o fez, cabe ao Poder Judiciário, por meio do controle de constitucionalidade, em garantir a concretização dessas garantias fundamentais, sem que isso configure invasão de competência legislativa. Pelo contrário, qualquer magistrado deve prezar pelo respeito à afetividade de normas constitucionais, invocando a pirâmide keyosiana, em que a Constituição se coloca no topo, onde serve de manancial para as demais normas jurídicas que devem obediência à nossa lei maior. Pois bem, retomando ao objeto temático da minha exposição, registra-se que o IBDFAM participou como amicus curiae deste feito histórico, a ADI 4277 e a ADPF 132, que reconheceu a união estável homoafetiva, com a belíssima exposição da querida vice-presidente Maria Berenice Dias, que nos abrilhanta com sua participação neste importante evento. Abro um parêntese e faço ressalvas, que mesmo antes desta decisão, no ano de 2005, o STJ, por meio do então ministro Humberto Gomes de Barros, já havia concedido a possibilidade da relação homoafetiva gerar direitos analogicamente à união estável, admitindo a inclusão do companheiro como dependente em plano de assistência médica.
Disse o ministro Humberto Gomes de Barros que o homossexual não é cidadão de segunda categoria. A opção ou condição sexual não diminui direitos e muito menos a dignidade da pessoa humana. É o recurso especial 238.715 do Rio Grande do Norte. A publicação dele se deu em 19/5/2005. Realmente era incompatível com a supremacia axiológica da Constituição Federal permitir que essa concepção familiar fosse relegada a uma sociedade de fato, sendo tratada meramente no campo do direito obrigacional. Felizmente, em maio de 2011, o guardião da Constituição Federal, o Supremo Tribunal, perpetrou o alicerce no campo da preservação de direitos fundamentais, rumo à busca pela felicidade, reconhecendo em uma ADPF 132 e ADI 4277 a união estável homoafetiva. Diante dessa decisão de 2011, a própria Carta Política de 1988 prescreve no artigo 102, parágrafo 2º, que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Desta decisão não resta dúvida do alcance, inclusive vínculo com os demais órgãos da administração pública direta e indireta. Dando sequência, em agosto de 2011, novamente o STF apreciou o recurso extraordinário 477.554 em agravo regimental, o voto do relator ministro Celso de Mello, em 16/8/2011, sintetizando bem o que a ADI 4277 consolidou no campo da afetividade e na busca pela felicidade, com a seguinte premissa: a proclamação da legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva como entidade familiar em ordem a permitir que se extraiam, em favor de parceiros homossexuais, relevantes consequências no plano do direito, notadamente no campo do direito previdenciário e também na esfera das relações sociais e familiares. Ocorre que, mesmo diante desse necessário avanço social, podia concluir que havia uma situação que precisava ser esclarecida. Isso porque o STJ havia decidido acerca da união estável ou afetiva. Mas e o casamento? Particularmente, como não temos família de segunda categoria, se podiam viver em união estável, por que não podiam converter esta mesma união estável em casamento? Ou até mesmo se casarem? Foi aí que o STJ, em 25/10/2011, por meio do recurso especial 118.3378 do nosso estado do Rio Grande do Sul, entendeu ser possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nessa mesma linha de raciocínio, em maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 175, que regulamentou a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não posso deixar de mencionar que, em 2013, um recurso especial 129.1924 do Estado do Rio de Janeiro decidiu que, havendo vara privativa para julgamento de processos de família, esta é competente para apreciar e julgar pedido de reconhecimento e dissolução de união estável homoafetiva, independentemente das limitações inseridas no Código de Organização e Divisão Judiciária Local. Ocorre, meus amigos, que a expropriação da cidadania ainda continuava com relação a essa busca da felicidade. Agora, a intolerância dizia respeito à limitação ao direito de adotar. Um caso do Paraná, que é o recurso extraordinário 846.102, assim concluiu em meados de 2015, com a relatora, então, ministra Carmen Lúcia.
Se as uniões homoafetivas já são reconhecidas como entidade familiar, como origem e vínculo afetivo a merecer a tutela legal, não há razão para limitar a adoção, criando obstáculos onde a lei não prevê. Por vezes, esse casal homoafetivo, em um gesto nobre, adota uma criança rejeitada e negligenciada por um casal heteroafetivo, nada mais do que justo em garantir essa criança e ao adolescente, sem limitação de idade, de ter uma família, e a essa entidade familiar da projeção e busca de sua felicidade. Em 2015, na ADPF 291, o STF decidiu que as expressões homossexuais ou não e pederastia ou outro, constantes no artigo 235 do Código Penal Militar, são incompatíveis com a Constituição, por serem expressões pejorativas e de cunho discriminatório. Também no ano de 2015, nós tivemos o recurso especial 1302-467 do Estado de São Paulo. O relator é o ministro Luiz Felipe Salomão, reiterando a necessidade de uma interpretação expansiva e igualitária da legislação relativa à união estável e ao casamento civil, à luz da principiologia constitucional, garantindo o direito a alimentos ao companheiro homoafetivo. Também no mesmo ano de 2015, tivemos junto ao STF o recurso extraordinário 845779, em que o ministro avaliou que a mera presença de transexual feminino em áreas comuns de banheiro feminino, ainda que gere algum desconforto, não é comparável ao mal-estar suportado pelo transexual feminino, que tenha que ingressar num banheiro masculino. O ministro propôs a seguinte tese para a repercussão geral: os transexuais têm direito a serem tratados socialmente de acordo com a sua identidade de gênero, inclusive na utilização de banheiros de acesso público. O então nosso ministro Edson Fachin acompanhou o voto do relator. No entanto, considerou que a indenização por danos morais deveria ser majorada para R$50 mil, o que até então era de 15 mil. Atualmente, o processo está pendente de decisão e pediu vista dos autos o ministro Luiz Fux. E já em 2017, no campo da multiparentalidade e com a participação do IBDFAN neste feito histórico, abro parêntese para cumprimentar o doutor Ricardo Calderon, que fez a bela sustentação oral pelo IBDFAN, tivemos o recurso extraordinário 898-060, que até então o relator ministro Fux reconheceu a pluriparentalidade. Significou um grande avanço social, na medida em que se deu concretude às situações fáticas de afeto, que eram subjugadas pelo simples fato da relação não ser biológica, o que certamente não contribuía para a justa busca da felicidade dos membros daquela família. Inclusive, dessa decisão, tivemos a edição do provimento 63, de 2017, do Conselho Nacional de Justiça, incluindo os casais homoafetivos para fins de registro, nos casos de reprodução assistida. E reprodução assistida é outra situação, de fato, que gera óbice. Por vezes, temos a famosa inseminação artificial caseira. A dificuldade, nesses casos, se daria pelas exigências do artigo 17 do provimento 63/2017, prevendo que, para fins de registro e de emissão de certidão de nascimento, a apresentação dos seguintes documentos deveria se fazer presente: declaração de nascido vivo com firma reconhecida do diretor técnico da clínica, centro ou serviço de reprodução em que foi realizada a reprodução assistida. Na verdade, impedir o reconhecimento da dupla parentalidade por não ter a inseminação artificial sido realizada em uma clínica, centro ou serviço de reprodução humana viola de forma frontal os princípios constitucionais da isonomia e da proteção à família, positivados no artigo 5º, inciso 1º e 227 caput da Constituição Federal. Alguns estados autorizaram o registro, só que pelo Poder Judiciário, não pela via cartorária, a qual esperamos avançar.
Em 2017, o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu a equiparação da união estável e heteroafetivo e regime sucessório e declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790. Esse recurso extraordinário guarda similitude com o recurso extraordinário 878-694, em que o IBDFAN também participou como amicus curiae, sendo muito bem representado pela professora e advogada Ana Luísa Nevares, a quem eu também cumprimento. Não menos importante, no ano de 2017, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu a união estável entre homossexuais que mantinham um relacionamento aberto. Não compete ao Estado impor modelos familiares preconcebidos, tampouco se imiscuir no modelo de relacionamento afetivo, consensualmente escolhido pelos interessados, despido de preconceito, onde a fidelidade e a exclusividade foram tratados de modo diverso. É o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, apelação civil número 0026473-62 de 2010, em que o relator foi o desembargador Jorge Luiz Costa Biber. Em 2018, a ADI 4275, relator ministro Edson Fachin, no qual se decidiu que existe direito subjetivo à alteração de nome e classificação de gênero no assento de nascimento, quando solicitado por transexual, independentemente de cirurgia de transgenitalização. Nesse processo, também tivemos a participação efetiva do IBDFAN como amicus curiae. No mesmo sentido, temos o recurso extraordinário 670422, relator ministro Dias Toffoli, tema 671. Interessante ressaltar que desta decisão, o CNJ editou o provimento 73, que dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênera no Registro Civil das Pessoas Naturais. No ano de 2019, o STF enquadrou a homofobia e transfobia como crime de racismo ao reconhecer a omissão legislativa. O julgamento da ADO 26, de relatoria do ministro Celso de Mello e do mandado de injunção 4733, assim por maioria de votos a favor e 3 contrário, a Corte reconheceu a mora do Congresso Nacional para incriminar atos atentatórios a direitos fundamentais dos integrantes da comunidade LGBTI. Faço ressalvas à participação do IBDFAN como amicus curiae, com a bela sustentação oral do nosso presidente, Rodrigo da Cunha Pereira. Também ressalto e parabenizo o belo trabalho desenvolvido pelo professor advogado Paulo Iotti, que compõe este grandioso evento nas respectivas ações. Também no ano de 2019, decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluiu que a Lei Maria da Penha não distingue orientação sexual e identidade de gênero das vítimas mulheres. O fato da ofendida ser transexual feminina não afasta a proteção legal, tampouco a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar. No ano de 2020, o STF derrubou a restrição de doação de sangue por homossexuais. O tema foi discutido na ADI 5543, ajuizada em junho de 2016 pelo PSB, com a participação do IBDFAN como amicus curiae e notável e brilhante atuação das professoras e advogadas Mariana Chaves e a doutora Patrícia Gores. Também no ano de 2020, por decisão unânime, o plenário do Supremo, na sessão virtual, julgou procedente a arguição de preceito fundamental 460, para declarar a incondicionalidade de dispositivos da Lei 6.496 de 2015 do município de Cascavel, no Paraná, que vedavam a adoção de políticas de ensino que se referissem à ideologia de gênero ou orientação de gênero. O IBDFAN participa como amicus curiae da ADPF 578 do Estado do Paraná, no mesmo sentido. Registra que também tramita no STF a ADI 5668, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade Pessoal, tendo por objeto a Lei 13.005 de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação, para que sejam interpretados e obrigadas as escolas a coibirem também as discriminações por gênero,
por identidade de gênero e por orientação sexual, e respeitar as identidades das crianças e adolescentes LGBT nas escolas públicas e particulares. Cumprimento o doutor Paulo Liotti também com essa bela e brilhante iniciativa. No ano de 2021, o juiz federal Ivan Lira de Carvalho, do Rio Grande do Norte, concedeu à filha trans de militar pensão por morte igual às irmãs. Em síntese da decisão, prevê que a Constituição Federal Brasileira principiou o direito à dignidade de cada ser humano, de orientar-se de modo livre e merecedor de igualitário respeito. A medicina possibilitou a alteração ou a adequação do sexo humano. A sociedade passou a conviver com uma realidade diferenciada dos padrões de outrora, em que o sentir, a apresentação do ser humano para a sociedade foi elevado a um patamar de importância até então incomum. É o processo 080-5303-39-2019, 405-8400. Em 2021, os transexuais e travestis com identificação com gênero feminino poderão optar por cumprir pena em presídio feminino ou masculino, decisão do ministro Barroso, ajustando os termos da medida cautelar deferida em junho de 2019, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 527. Em 2021, registro também que a Justiça do Estado de Santa Catarina, em uma das primeiras decisões sobre a matéria no Brasil, reconheceu o direito da pessoa a declarar que seu gênero é neutro. Quando nasceu, a pessoa foi registrada como do gênero masculino, mas nunca se identificou como tal, e tampouco o gênero feminino. O IBDFAN, junto ao CNJ, protocolou o pedido de providência número 005130-34 de 2019, 200000, em que o CNJ reconheceu a ausência normativa, acatando em parte a minuta do IBDFAN como sugestão normativa e vai ouvir as demais entidades acerca da possibilidade da minuta normativa ser, inclusive, convertida em norma jurídica para ser cumprida. É tempo de concluir, senhora vice-presidente, e ao fazê-lo, desejo agradecer mais uma vez, me sentindo extremamente honrado, abrindo parêntese para uma decisão do plenário do STF, no habeas corpus 82424, sobre a ilustre conclusão do ministro Celso de Mello, sublinhando precisamente o alcance que a noção de igualdade deve ter. E, em uma palavra, nem gentios, nem judeus, nem patrícios, nem plebeus, sem qualquer hierarquia ou distinção de origem, da raça, da orientação profissional ou de fortuna. Somos todos pessoas, essencialmente dotadas de igual dignidade, impregnadas de razão e consciência, identificadas pelo vínculo comum que nos projeta em uma unidade solidária, na dimensão inscindível do gênero humano. Acrescentaria com a data máxima vênia que a igual dignidade estaria pautada também na pluralidade dos vínculos familiares, pois a família já deixou há tempo de ser vista no singular, devendo ser vista no plural, como medida de inteira justiça. E viva a diversidade. Obrigado, amigos. Excelente, professor Homer. Precisamos desse texto. É verdade, é verdade. Ó, viu por que eu disse que ele é a memória viva do IBDFAN? É isso. Tá? Excelente, excelente. E o senhor viu, ministro, o estrago que o seu voto fez? Olha tudo que já aconteceu depois disso. Quando o Roner falava, eu me lembrava de que na parte final, viu, Roner, do nosso acórdão, e está na ementa também, se diz assim: ainda por votação unânime, acordam em julgar procedentes as ações com eficácia erga omnes e efeito vinculante. Expressamente, com eficácia erga omnes, ou seja, para todos, e efeito vinculante.
com as mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva, segundo as mesmas regras e para todos os fins e efeitos, inclusive o casamento e os desdobramentos todos de que falou o professor Rohner. Tanto que, assim, 20 Obrigado. dias depois dessa decisão do Supremo, eu consegui, em Brasília, a conversão de uma união estável em casamento, mesmo antes da decisão de outubro do STJ admitindo... Olha que bonito. Né? Foi isso. E Ministro, Rohner trouxe à tona o nome de um humanista extraordinário, que deve ser sempre lembrado, Humberto Gomes de Barros, hoje falecido, né? De pranteada memória, ministro do STJ. Professora Berenice, professor... Posso lhe ler aqui umas mensagenzinhas que entraram, que eu achei muito bonitinhas? Ó, como pessoas como o ministro faz tanta falta. E a outra botou assim, volta, ministro. Parabéns pelo evento. Volta, ministro. E aí, quando o senhor disse que tinham outros ministros, assim, mas nenhum poeta como ele. Então, o nosso poeta, além de jurista, poeta, que tem toda essa inspiração, é isso. Obrigado. E agora, então, já referido tantas vezes aqui, o Paulo Iotti, que tem sido um grande articulador, sabe, um entusiasta, destemido, jovem, que se foi, começou a entrar com ação, tudo que é canto, e olha, vem obtendo muito sucesso, e é uma aquisição recente, porque o IBFE não pode ficar fora. Não, Paulo, por favor, estou com toda essa dimensão, não pode ficar fora. E ele participa desde sempre da comissão que eu presidi durante 8 anos, do Conselho Federal, no Conselho Federal da Ordem dos Advogados, e que elaborou o projeto de Estatuto da Diversidade Sexual e Gênero, apresentado por iniciativa popular, com 100 mil assinaturas. Olha, foi um trabalho hercúleo de quase 6 anos, onde contou com a colaboração de todos os ibedermanos, esse nosso instituto maior do mundo, né, que já chegou à inscrição de número mais de 18 mil, se conseguiu essa façanha. E como não bastam só decisões judiciais, por esse temor cada vez mais presente, que todos nós estamos sentindo, que nós precisamos ter um referencial legal. Então, eu queria convidar o Paulo Iotti, que nos auxiliou muito na própria elaboração desse estatuto, que fizesse uma breve colocação a respeito do seu tema. Paulo, tu está com a palavra. Muito obrigado, muitíssimo obrigado, amada Berenice. Boa noite a todas, todes e todos. Não tenho palavras para descrever o enorme prazer, a honra, a felicidade de estar aqui nessa mesa de hoje, do nosso maravilhoso IBDFAN, que é indispensável para sermos conhecidos no Brasil como a escola do afeto, do direito das famílias, como me disse certa vez nossa amada Mariana Chaves, sobre o que é dito em Portugal, ao lado da maravilhosa Berenice, né, que eu conheci quando estudante de Direito, levando o livro para ela autografar, além dos professores Rodrigo da Cunha, Rohner Botelho, nosso maravilhoso eterno ministro Aires Brito. Então, é uma felicidade imensa estar aqui com todos. Vou falar muito brevemente da decisão da união homoafetiva num primeiro momento, porque o projeto de Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero é um dos frutos virtuosos dessa maravilhosa decisão, o belíssimo voto, né, do ministro Aires, né? A proposta, colocando agora nesse minuto no chat, né, alguns links, tanto do projeto de estatuto, a decisão do Supremo, e outras decisões do Supremo também. Em 2019, o Supremo reafirmou a unanimidade em favor do dever de reconhecer as uniões homoafetivas, porque no Distrito Federal aprovaram, aspas, Estatuto da Família, fecha aspas, a família única e discriminatória, falando como a união entre homem e mulher, e o Supremo reafirmou, olha, essa lei não proíbe a união homoafetiva, esse conceito de família só é constitucional se for interpretado como não proibindo
o dever de reconhecer e proteger as famílias homoafetivas, entre outra decisão que eu sintetizei no chat. Na sua linda decisão, seu lindo voto, o ministro Aires, ele explicou muito bem, né, que a Constituição não proíbe o relacionamento afetivo e sexual entre pessoas do mesmo gênero, inclusive pelo artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que diz que tudo que não é expressamente proibido é permitido. Então, as relações homoafetivas são lícitas, e tão injusto quanto discriminar alguém por seu sexo é discriminar alguém por sua orientação sexual. E continuou o ministro, como ele bem citou aqui, né, não cabe fazer uma interpretação reducionista da Constituição, porque senão a Constituição estaria sendo interpretada de forma homofóbica. O professor, o ministro Aires, muito bem disse. Então, como o artigo 3º, inciso 4º da Constituição proíbe discriminações de quaisquer naturezas, a interpretação sistemática do artigo da união estável, com essa proibição de discriminações, numa interpretação sistemática e teleológica, exige que se reconheça que o 226, parágrafo 3º, não seja interpretado como proibindo a união estável homoafetiva, por aplicação direta dos princípios constitucionais, como igualdade, não discriminação, liberdade, dignidade, como bem fundamentou o ministro Ares, ou, no mínimo, por analogia, numa tese subsidiária do professor e hoje ministro Roberto Barroso, né? E aí, eu complemento, o ministro Barroso ele falou, né, uma regra emancipatória. A união estável foi criada pela Constituição de 88 como uma forma de proteger a mulher não casada. As famílias não matrimonializadas entre homens e mulheres foram protegidas no Brasil só a partir de 88 pela Constituição. Então, é incoerente interpretar uma regra emancipatória que visou proteger de forma discriminatória. Como bem disse o professor e hoje ministro Roberto Barroso, em parecer, que certamente inspirou as ações, e em sustentação oral, como aqui já citado. E eu sempre complemento, né, que é uma tese alternativa, né, mas é a tese que eu adoto e é a tese que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, liderado pela maravilhosa Berenice, nossa Maria Berenice Dias, ela fez, né, uma peregrinação nacional, uma militância política, palestras explicando o que é analogia para o ordenamento jurídico. A tese do TJ do Sul, que era minoritária no país inteiro, mas estava bem consolidada quando o Supremo julgou, e eu lembro que o nosso maravilhoso ministro Aires oficiou todos os tribunais do país para mandarem para o Supremo a sua jurisprudência, favorável ou contrária, enfim, mas a tese do TJ do Sul é a Constituição e a lei não proíbem a união homoafetiva. Então, a união entre pessoas do mesmo sexo merece o mesmo tratamento da união entre pessoas de sexos opostos, por analogia, ou interpretação extensiva, como eu até prefiro, embora a diferença seja irrelevante na prática. Daí uma frase emblemática do ministro Gilmar Mendes que eu gosto muito. Ele fala, o fato de a Constituição proteger a união estável entre homem e mulher não significa negativa de proteção à união civil ou estável entre pessoas do mesmo sexo, por ser uma lacuna. Lacuna, a lei e a Constituição não protegeu expressamente, mas também não proibiu. Então, quem discorda disso, eu sempre recomendo, com todo respeito, abrir de novo um livro de Direito Civil 1, voltar para o primeiro semestre do curso de Direito, e saber que a lei não regulamentar não significa proibição implícita. Se não está expressamente proibido, é possível você fazer uma exegese emancipatória. Em síntese, é o que eu defendi em sustentação oral, né, nesse julgamento. Aí, como disse, né, um amigo, num livro, por exemplo, o professor Jorge Luiz Ribeiro de Medeiros, né, A Constitucionalidade do Casamento Homossexual, que é de 2008, né, Berenice? O ano da primeira edição do meu livro, Manual da Homoafetividade, que tem Maria Berenice Dias prefaciando, né? Que eu posso morrer feliz, né, gente? Foi citado pelo Supremo nesse julgamento, no da homotransfobia, Berenice prefacia o meu livro, que mais eu quero na minha vida, né? Mas interpretar a Constituição não significa ativismo judicial, ativismo numa atuação inconstitucional do judiciário. Nosso querido Romer, obviamente, se referiu ao ativismo judicial no seu outro sentido, que o nosso querido ministro Celso de Mello também falava, ativismo como uma atuação proativa, uma atuação maximalista, uma atuação em que o Supremo, o Judiciário, ele concretiza o significado de princípios constitucionais
e garante proteção que não está expressamente reconhecida em regra. Regra, um texto aplicável para o silogismo. Então, o ativismo juridicamente válido é aquele que é oposto de autocontenção. A autocontenção, o Supremo Judiciário não decide, isso é coisa do Congresso. O ativismo, o Supremo é maximalista. Ele concretiza o significado da Constituição. E interpretar a Constituição e as leis é da competência do Judiciário em geral e a Constituição do Supremo em especial. Mas, assim, isso é tudo que eu vou falar da decisão, porque eu não quero passar do meu tempo, né, Berenice? Eu juro que eu sempre me esforço. Com essa histórica vitória, e por maravilhosa unanimidade, eu vou falar o que eu esperava, ministro Aires. Eu esperava um 7-4, um 8-3, o 11-0. O 11-0 foi emblemático. Foi 10-0, formalmente, mas materialmente foi 11-0. Porque o ministro Toffoli, que tinha acabado de entrar na corte, ele tinha dado parecer favorável enquanto advogado-geral da União. E só ano passado o Supremo falou que quem deu parecer como AGU PGR não é impedido de votar. Então foi 11-0 na prática. Pena que a ministra Ellen Grace não colocou o seu voto. Mas na minha desobediência civil do bem, eu transcrevi a fala dela e coloquei no meu livro também, porque era uma belíssima fala também. Mas, assim, essa emblemática vitória teve a ideia da nossa maravilhosa Berenice, que tinha acabado de se aposentar de desembargadora e abrir um escritório voltado ao direito homoafetivo e direito da diversidade sexual e de gênero em geral. Berenice é a nossa papisa do direito homoafetivo, como diz a nossa amada Marina Ganzaroli, é mesmo, e da diversidade, né, em geral, né? O livro dela, eu estou aqui, né, eu baguncei aqui, você diz, homoafetividade e os direitos LGBTI. Quem não leu, leia. Leitura obrigatória, que é a nova versão do livro União Homossexual, União Homoafetiva e o Preconceito e a Justiça. Né? Mas teve a ideia de, com o escritório, inundar o judiciário de ações para os direitos da diversidade sexual. Então, ministro Aires, se eu processo todo mundo, a culpa é da Berenice. Maravilhosa, né? Deu uma ideia linda. A gente precisa inundar o judiciário para que ele possa decidir e proteger os nossos direitos. Então, desde consolidar a decisão do Supremo na forma de lei, mas colocar em lei os direitos da diversidade sexual e de gênero. No prefácio ao meu manual da homoafetividade, uma das coisas que eu fico muito feliz, né, Berenice fala, né, que eu explico que a identificação das técnicas de colmatação de lacunas, dos princípios constitucionais, mostra que, em tese, não é necessário lei para garantir os direitos da diversidade sexual e de gênero. E como a gente conseguiu, né, nas ações que eu movi, o Roner bem explicou, obrigado, que a homotransfobia fosse considerada como crime de racismo, crime por raça. Raça e cor são palavras diferentes na lei e na Constituição. E na lei, raça, cor e etnia. Raça é um conceito mais amplo, o próprio movimento negro usa dessa forma. Então, racismo como a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, em que grupo dominante desumaniza grupo dominado, que é o conceito da literatura negra antirracismo, não fui eu que inventei isso. Eu sou citado pelo ministro Celso explicando isso, mas baseado na literatura negra antirracismo. Então, os crimes por raça abarcam a homotransfobia por interpretação literal. Não é interpretação extensiva nem analogia. Quem diz que o Supremo legislou fez analogia, ou não leu a decisão e viola a boa-fé objetiva, você tem que saber o que a decisão diz para criticá-la, ou se leu, está deturpando de má-fé, porque a decisão explica. A decisão diz que ela não pode legislar nem fazer analogia. Só para eu explicar bem brevemente que a decisão mais polêmica. Mas como a gente conseguiu enquadrar a homotransfobia como crime por raça, em tese você não precisa de lei para garantir esses principais direitos. Mas é muito importante ter lei. A lei dá mais segurança jurídica. Se daqui 10 anos o Supremo tiver uma composição mais conservadora, pode ser que ele decida de outra forma. Eu sei muito bem e defendo em doutrina, quer dizer, a doutrina de precedentes fala, não é porque mudou a composição do tribunal que possa mudar a decisão. Essa é a doutrina, isso é quem leva o direito a sério. Na prática, no mundo real, Suprema Corte dos Estados Unidos, tribunais constitucionais do mundo inteiro, mudou a composição, é real o risco de mudar a jurisprudência. Não deveria ser assim, mas ao lado da Realpolitik tem a Realjuridik, eu brinco, o professor Lindstreck também brinca, né? Então, é importante você ter a lei. É mais difícil você ter a revogação do direito se está na lei e, em alguns temas, na Constituição.
o fato de estar escrito entre o homem e a mulher na Constituição não gera proibição da união homoafetiva, como uma hermenêutica até muito básica demonstra. Mas se puder colocar a união entre pessoas, tirar isso, é óbvio que você vai diminuir a polêmica. Mas, então, veio o Estatuto e ele virou o PLS 134 de 2018. Ele é projeto de lei do Senado, porque a gente protocolou no final de 2017, mas ele, embora tivesse 100 mil assinaturas físicas, o Senado colocou naquele modelo, né, de se tem mais de 20 mil pedidos online, ele coloca, né, como sugestão, e só em 2018 ele virou projeto de lei. É o primeiro link que eu mandei para vocês. Eu tenho 10 minutos aqui, então, felizmente, eu consegui metade da fala. Eu, obviamente, vou falar só da primeira metade. Na pós de Direito Homoafetivo e Gênero da Unisanta, que a Berenice criou, tenho o prazer de dar 3 disciplinas, eu fico 2 horas explicando isso, né, Berenice? Então, o que eu faço aqui? Eu vou falar dos princípios do Estatuto. E você sabe, desde uma lição muito clássica do professor Bandeira de Mello, você interpreta uma lei, inclusive as regras aplicáveis por silogismo, a partir dos seus princípios, a partir das normas que estabelecem finalidades a serem alcançadas. Então, se vocês abrirem o primeiro link que eu mandei para vocês, aqui, ó, eu acho que eu mandei para todo mundo. Se eu não mandei, me avisem, eu mando de novo. Mas, assim, o artigo 1º, da sigla PEDSG, né? O Projeto de Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, afirma o seu objeto. O que a lei visa? Em síntese, ele visa garantir direitos da diversidade sexual e de gênero e coibir toda forma de discriminação, inclusive criminalmente, quando motivada a discriminação na orientação sexual ou identidade de gênero real ou atribuída. A gente teve em 2011 e 2012, né, caso de heterossexual sofrendo homofobia. Pai e filho num caso, em 2012, irmãos gêmeos em outro abraçados, foram confundidos com um casal homoafetivo e agredidos. O pai perdeu metade da orelha e um dos irmãos foi morto. Em 2018, uma mulher cisgênero, que não é trans, porque estava careca, porque tinha câncer, foi confundida com pessoa transexual, só não foi agredida porque o marido chegou. Eu adoto a linha que existe ideologia de gênero, sim. A ideologia de gênero heteronormativa, cisnormativa e machista. É uma das vezes que o ministro Celso de Mello me citou no julgamento da homotransfobia, que me deixa muito feliz. A ideologia que prega a heteronormatividade e a cisnormatividade, você ser heterossexual e cisgênero de forma obrigatória, sob pena de ser discriminado até agredido, e a prevalência do homem sobre a mulher. Vou parar aqui, qualquer coisa a gente pode falar em perguntas, mas é isso. Então, quer combater todas as formas de discriminação. Eu sempre digo, e essa foi o intuito da minha sugestão, não lembro se eu falei, eu tenho a honra e o privilégio de ter ajudado a escrever o projeto, não é, Berenice? Desde a primeira versão lá em 2010, se não me engano, ou 2011, e até uma versão final, né? A Berenice deixou, ao contrário do que dizem as más línguas, né, Berenice? A Berenice sempre esteve aberta a sugestões e críticas, ficou anos o projeto recebendo na internet sugestões, e aí a gente consolidou, eu sentei, consolidei, coloquei no projeto tudo aquilo que eu achei que eu consegui, as outras pessoas também, e então, eu sempre digo, né, é um projeto tanto queer quanto identitário. Como assim? É um projeto de lei queer porque ele fala em garantir direitos e coibir discriminações, independente de orientação sexual e identidade de gênero, ou seja, sem vincular a identidades, porque a crítica a leis que focam em identidades é que se você nomeia algumas identidades, você exclui outras. E tem uma crítica muito tradicional de teoria geral do direito que a lei tem que conceituar o menos possível, que quando você cria um conceito, você escreve na lei um conceito, ele pode ser interpretado como excluindo variações dele. Mas, então, é a lógica dos princípios de Yogyakarta, muito famoso. Ele não fala em identidades LGBTI, ele proíbe discriminações por orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero. Mas é um projeto também identitário porque ele cita as identidades LGBTI+. Porque politicamente é importante que a lei proteja e reconheça as identidades sociais historicamente discriminadas, como fazem questão os movimentos sociais em geral e o movimento LGBTI+, também. Isso, por exemplo, está no artigo 2º, que é o princípio, um dos princípios mais importantes, a meu ver, e não só porque eu sugeri a redação. Vou sintetizar, não vou evitar ler, mas ele fala, o artigo 2º,
que, em razão das pessoas nascerem livres e iguais em direitos e dignidade, é devida igual dignidade jurídica a heterossexuais cisgêneros, de um lado, e a pessoas LGBTI de outro. Aí fala lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexos. Então, qual que foi a ideia que me fez escrever esse dispositivo? O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que todos nascem livres e iguais em direitos e dignidade. Aí a ideia de igual dignidade jurídica, que eu fiquei muito feliz que a Suprema Corte dos Estados Unidos citou na decisão de 2015, que reconheceu o casamento civil homoafetivo, o caso Obergefell versus Hodges. Eu tive essa ideia na discussão de união civil em oposição a casamento civil, a casais do mesmo gênero. Não reconhecer proteção estatal nenhuma a casais do mesmo gênero, obviamente é mais discriminatório do que reconhecer alguma proteção, ainda que menor, do que se dá a casais heteroafetivos. As leis de união civil, em geral, elas dão um punhadinho de direitos, elas não dão os mesmos direitos do casamento. Então tem um problema de igualdade. Então, mas você está reconhecendo alguma dignidade, mas uma menor dignidade do que o casamento dá a casais heteroafetivos. Mas eu sempre digo também que não adiantaria uma lei de união civil dar os mesmos direitos do casamento. Por quê? Porque senão, segundo a Suprema Corte de Ontário, no Canadá, você estaria passando a sinistra mensagem de que casais homoafetivos, casais do mesmo gênero, não são merecedores do casamento civil. Eu soube depois que a Corte de Massachusetts, depois da decisão que reconheceu o casamento, afirmou a mesma coisa. Seria uma segregação na lógica dos separados mais iguais, uma nefasta ideologia segregacionista que tanto assolou a convivência de negros e brancos no mundo, uns separados mais iguais nas relações conjugais. Isso foi dito de uma forma também pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, na opinião consultiva 24 de 17, que na primeira parte fala do direito das pessoas transgênero mudarem nome e sexo no registro civil, independente de cirurgia, laudos e ação judicial, pelo direito humano ao livre desenvolvimento da personalidade, que é implícito a dignidade humana, né? Votos no Supremo já falaram isso várias vezes. Segundo a Corte Interamericana, criar uma união civil paralela ao casamento civil para homossexuais, casais do mesmo gênero, implicaria dizer que o casamento civil é destinado aos considerados normais, entre aspas, e a união civil às pessoas consideradas anormais, entre aspas também, gerando um estigma segregacionista que geraria uma heteronormatividade no casamento, disse a Corte Interamericana. Então, é descabido uma união civil até, mas foi isso que me fez pensar nessa ideia de igual dignidade jurídica. Mas essa lógica tem que se aplicar para tudo, não só relações conjugais. Daí um princípio político-jurídico mundial de mesmos direitos com os mesmos nomes, para a plena igualdade jurídica e dignidade das pessoas LGBTI+, relativamente a pessoas heterossexuais. Caminhando para concluir, tem uns 4 minutos ainda, né, Berenice? O Estatuto ele fala dos temas da diversidade sexual e de gênero em geral. Não é um, aspas, Estatuto da homoafetividade, como criticamente já foi dito, né? Existe a paulofobia, a iotofobia, eu brinco, tem a tonifobia do nosso Mato Reis e tem a berenicefobia também. Eu faço questão de falar isso, né? Porque é princípio da verdade real, ministro Aires, excepcional validade do princípio da verdade real. Homoafetividade nunca foi usado de forma a vincular direitos humanos a afeto, como se homossexuais só fossem merecedores de proteção em relações afetivas. Isso é um espantalho, um argumento de espantalho que demoniza o termo homoafetividade como nossos adversários demonizam o termo gênero. Eles falam que Berenice teve a melhor das boas intenções, mas, enfim. Bom, eu digo, né, Berenice, que essa crítica tem a melhor das boas intenções, mas é daquelas que o inferno está cheio. Ninguém nunca vinculou direitos humanos a afeto. Família supõe afeto. Você mantém comunhão plena de vida porque você tem afeto. Mas você tem direitos sexuais independentes de afeto. É assim que eu vou responder à crítica do nosso caríssimo professor Roger Halpe Rios, que tem alguma repercussão, mas é minoritária. O projeto Estatuto fala de diversidade sexual e de gênero em geral.
Ele garante igualdade e não discriminação em todos os ramos, tanto que no artigo 10 a gente conceitua discriminação, inclusive discriminação por sexo, orientação sexual e identidade de gênero, que eu copiei e colei as críticas do nosso querido Roger Hawkins, incorporei, que foi possível. Berenice, tanto não tem problema, o professor Roger, que aceitou. Perdoem o ativismo, eu sou professor, doutrinador, mas sou ativista também, né, Berenice? Eu tenho que falar algumas coisas, você me conhece. Mas, assim, fala do direito de famílias e sucessões, obviamente, a proteção das famílias homoafetivas, igualdade de direitos com as heteroafetivas, nas famílias conjugais e na sucessão, na herança. Direito à saúde das pessoas trans e intersexo, pessoas poderem mudar nome e gênero independente de cirurgia, laudos e ação judicial. Eu lembro, né, Berenice, que na minha proposta, na minha sugestão inicial, eu falei, gente, eu não consegui escrever. Alguém escreve alguma coisa aí para proibir cirurgia em bebê intersexo. Tá, proibido. Gostei muito da fórmula. Exceto se razões de saúde clínica exigirem. Ou seja, dos mais de 44 tipos de intersexualidade, ativistas intersexuais, só um ou outro se precisa de alguma cirurgia. Nos outros casos, não pode fazer cirurgia. Vejam o livro Intersexo, organizado pela maravilhosa Berenice, eu tenho um artigo aqui, sobre pessoas trans, o livro Transgênero, da nossa queridíssima Tereza Vieira, que eu sempre digo para as duas, a Tereza é a Berenice das pessoas trans, né? Quer dizer, nossa grande autoridade de nome e sexo de pessoas trans. E Berenice sempre falou do direito de pessoas trans, né? E intersexo depois. Mas, caminhando para finalizar, né? Então, não discriminação em geral, a gente fala do crime de discriminação e violências por orientação sexual e identidade de gênero. Para não falar em homofobia, tem que falar transfobia, lesbofobia, bifobia, gayfobia, a gente colocou discriminações e violências por orientação sexual e identidade de gênero. E uma das coisas que eu coloquei também, né, porque, né, Berenice, ministro Aires, vocês como ex-magistrada e magistrado aposentados, né, tem uma teoria que eu acho absurda, a norma imperfeita, a norma que não tem punição, que isso é norma moral e não jurídica para mim. Mas tem lá um artigo. Violar qualquer artigo desse estatuto gera dano moral, individual ou coletivo. Ofender um indivíduo, dano individual. Ofender uma coletividade, dano coletivo, por ação do MP, defensoria ou entidades especializadas. Agora eu passei do meu tempo, então tenho que concluir. Então, é só focar na questão. Eu foquei aqui na questão das uniões homoafetivas, porque a gente está comemorando os 10 anos, né, da decisão do Supremo, que disse, né, reconheceu a união pública, duradoura e contínua entre pessoas do mesmo sexo, em reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva. Isso entre aspas. O Supremo falou da união duradoura, pública e contínua, por quê? Porque ele quer vincular direitos humanos à família? Não, porque essa é a definição da lei para a união estável. União pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituir família, que não tem a ver com procriação. Berenice, não lembro se está nos seus livros atuais, mas tem uma frase sua que eu sempre cito de um daqueles livros Conversando. É o embaralhamento de vidas e patrimônios que faz a sociedade ver aquela união como uma família. Então, uma das consequências da união estável heteroafetiva é a possibilidade de conversão em casamento. Então, a decisão do Supremo, em ADPF, em ADIM, ela tem efeito vinculante, eficácia erga omnes. Quer dizer que ela tem força de lei no país inteiro. Então, essa parte dispositiva, que tem força de lei, garantiu o direito ao casamento civil homoafetivo por conversão de prévia união estável. E, como disse o primeiro juiz que converteu a união estável homoafetiva em casamento, o doutor, acho que era Fernando Pinto, numa palestra que a gente fez na época, se você pode casar por conversão de união estável, foi reconhecido o seu direito de casar. Então, por princípio de instrumentalidade das formas, foi reconhecido o direito ao casamento civil homoafetivo também direto. É por esse e outros fundamentos que eu defendo a constitucionalidade da resolução do CNJ, do casamento civil, a resolução 175 de 2013, que baseou na decisão do STF e da do STJ meses depois, recurso especial 1183378, que eu também tive o prazer de fazer sustentação oral, que reconheceu o direito ao casamento direto. Quem fez a ação e levou ao STJ foi o nosso amigo e ativista gay Gustavo Bernardes, maravilhoso.
que diz, né, Berenice é a rainha da homoafetividade, eu sou o príncipe, ele falou. Não sei se ele falou para criticar, eu adorei, ressignifiquei isso, foi para criticar e sou mesmo. Então, eu brinco que eu fui a cereja do bolo, mas o Gustavo fez esse maravilhoso bolo. No caso das amadas, maravilhosas Cátia Osório e Letícia Pérez, em memória da amada Letícia, que infelizmente faleceu, onde o STJ falou o conceito tradicional de casamento, que é hierárquico, patriarcal, opressor da mulher, não foi recepcionado pela Constituição. O casamento visa, não é mais o fim do direito das famílias, é um dos meios para as famílias se autorrealizarem se quiserem. Então, pluralismo de entidades familiares, doutrina do professor Paulo Lobo, o professor Rodrigo da Cunha Pereira, ministro Aires, o 226 da Constituição não vincula a família ao casamento, como o 175 da Constituição anterior, então toda a família é protegida, e não se pode interpretar as regras do Código Civil que falam do casamento como a união entre o homem e a mulher, sem proibir a união homoafetiva, não se pode interpretar de forma discriminatória, sob pena de violar princípios constitucionais. Então, basta ler emenda. Então, é por isso que eu fiz isso. A resolução do CNJ foi fruto de foi um ato do presidente do CNJ, o ministro Joaquim Barbosa, mas que, obviamente, foi influenciado pelo ofício do IBDFAN, redigido pela nossa maravilhosa Berenice, e por um ofício que eu mandei depois pelo PSOL e pela ARPEN, registradores do Rio de Janeiro, gerando a resolução. E aí tem uma ADIM 4966 contra ela, eu defendo a constitucionalidade da resolução por isso. E também por um acórdão do ministro Aires, que quem me lembrou foi o ministro Fux em outro julgamento. Eu acho que é a ADC número 12, ministro Aires. O Supremo disse que o CNJ pode proibir o nepotismo. Entraram com a ADIM falando que ele usurpou a competência legislativa. O Supremo falou, não. O CNJ faz parte do judiciário na Constituição, então ele pode interpretar a Constituição. O CNJ pode criar norma primária que inova no ordenamento jurídico, desde que concretizando princípios da Constituição. O Legislativo pode mais. Ele pode inventar qualquer coisa que não contraria. ADC 12. ADC 12, obrigado. Então, eu falo, e aí eu juro que eu finalizo antes que a Berenice declare a inconstitucionalidade da minha ultrapassagem do tempo. Perdão. Nas sustentações orais eu passo, né, Berenice? Eu passei também nesse tempo, Berenice, ministro Aires, mas eu falei, estava bem acompanhado, né? 2 pessoas passaram um pouquinho do tempo, né? Berenice e eu. Então, Berenice diva, linda, maravilhosa, com toda a razão. Desobediênciazinha civil, mais válida. Então, se isso é válido para o CNJ poder proibir o nepotismo, concretizando os princípios da impessoalidade, moralidade administrativa, eficiência, também é válido para reconhecer o casamento civil homoafetivo, em decorrência dos princípios da igualdade, da não discriminação, liberdade, igualdade. Era isso, espero ter conseguido fazer o tema, né, vincular com o nosso maravilhoso estatuto, a importância de termos uma lei consagrando esses direitos para mais segurança jurídica, mas focando no tema de hoje das uniões homoafetivas, os afetos plurais, que esperamos que um dia reconheça também as famílias poliafetivas, né, que eu também tenho artigos defendendo, citando essa decisão, esse voto vencido do ministro Aires, para que, como as uniões homoafetivas, elas saiam da invisibilidade e sejam reconhecidas como famílias. Muito obrigado. Gente, eu tô com a alma, olha, como diria Rodrigo Paraguaçu, com a alma lavada e enxaguada de emoção, de alegria. Olha... Excelente, viu, Paulo? Excelente, excelente. Tudo que eu queria era esse time aqui, acompanhado por tanta gente de BDFAN, sabe? Acho que esse foi um evento muito, muito significativo. E eu agora passo a palavra para o encerramento para o nosso queridíssimo presidente Rodrigo, que eu não sei como é que ele me aguenta há 24 anos. Nenhum dos meus maridos me aguentou tanto tempo, Rodrigo. Então, o nosso casamento ele é eterno mesmo. E acho que poliafetivo, eu, tu e a Adriana, que é uma mulher dele. Ele te ama mais, Berenice, é por isso. Então, eu agradeço muito essa participação de todos, sabe, de todos vocês, em especial, que atenderam a esse convite de BDFAN. Rodrigo.
Agora... Gente, então, serei muito breve, estão todos cansados, mas assim, eu não posso deixar de terminar isso lembrando que o direito é um instrumento, é também um instrumento ideológico de inclusão e exclusão de pessoas no laço social. E é assim, e o direito é também interpretação, e nessa interpretação, especialmente desses aspectos ligados à sexualidade, ele tem esse conteúdo moral que vai incluindo ou excluindo, né? E essa ideia de a sexualidade, ela interessa ao direito porque a ela está ligada à ideia de justiça. Então, essa decisão histórica que nós estamos aqui, né, agradecendo, homenageando, né, o ministro Aires Brito, que é o responsável por essa e várias outras, ela é muito importante, ela abriu caminhos, mas eu também não posso deixar de lembrar que, nesses aspectos, sempre tem um conteúdo moral, por exemplo, na Constituição de 1988, quando nas forças contrárias para que a união, ainda heteroafetiva, fosse reconhecida como uma família legítima, né? Foi a Igreja Católica, na época as forças religiosas eram mais da Igreja Católica, hoje são os evangélicos, que só pôde passar, que o Estado facilitará, só pôde passar a união estável, heteroafetiva, com família legítima, né, de legitimação dessa família, se constasse aquele parágrafo lá, o Estado facilitará a sua conversão, a conversão da união estável em casamento, que era uma regra moralista, mas foi um acordo das forças conservadoras, mais liberais, então passou, que é um artigo meio bobo, meio ridículo, né? Mas passou, foi para isso, foi passar. Mas o mais interessante disso, como era uma regra moralista, aí alguns anos depois, em 2010, depois dessa decisão, se as uniões homoafetivas são também ou igualmente legítimas, né? Então poderia invocar essa regra da conversão, e assim surge o casamento, né? O casamento homoafetivo, casamento de pessoas do mesmo sexo e tal. E isso é importante a gente falar disso, porque também se muito já foi feito, né, se vale já feito para invocar e também homenagear o poeta ministro Aires Brito, se muito vale já feito, mais vale o que será, né? Então, mas essas coisas que aconteceram, elas continuam em evolução. Por exemplo, foi somente a partir disso que nós podemos, claro, dentro de um contexto social e político, né, podemos entender que a sexualidade, que ela é muito além, que ela tem muitas cores, que ela vai muito além, inclusive do binarismo. E foi aí, por exemplo, só por causa disso, que há 2 anos atrás a Berenice pôde coordenar um livro para chamar uma outra categoria invisível, que são os intersexuais. Então, esse pensamento nosso, né, da quebra do binarismo, da inclusão de todas essas sexualidades, ela é uma luta que continua, né? Agora nós tivemos no CNJ, a pedido do né, o Rony acho que já falou disso, no CNJ, a inclusão do gênero neutro, né, nas certidões de nascimento, né? Isso é uma coisa fantástica, mas o mais interessante é que a jurisprudência como fonte, quer dizer, as leis, ainda bem que o direito existe, tem muitas outras fontes, né? As fontes do direito, a lei é apenas uma das fontes, e eu que tenho acompanhado pelo IBDFAN as articulações políticas legislativas no Congresso Nacional, e vejo quanto que nenhuma lei de direito de família tem passado e vai passar, especialmente agora, nesse momento de tanto retrocesso político, as políticas públicas da comunidade LGBTI, né, elas tiveram um grande retrocesso. Leis não passarão, mas a doutrina, né, como esse livro fantástico que a Berenice coordenou sobre os intersexuais, os costumes, a jurisprudência, especialmente, tudo isso é a nossa esperança. Então, nós estamos comemorando aqui no momento de tantos retrocessos. Hoje é um dia de comemorar, um dia de respirar sobre dessas vitórias, agradecer muito, né, ao ministro Aires Brito, né, e todas essas pessoas que estão à frente. Gostei muito da palestra do Rony, fiquei surpreso desse histórico, né, do Paulo Iotti, com essa sua convicção, esse convencimento, né, Paulo? Você convence qualquer um de qualquer coisa, eu acho. Bem, mas eu quero terminar mesmo homenageando o ministro Aires Brito,
porque ele é um poeta. Então, terminar com uma poesia. Na verdade, é uma poesia cantada. E eu vou ler um pedaço dessa poesia e a gente termina com a música e assim a gente vai saindo. Que é uma música que chama De Toda Cor. Ela ilustra o meu dicionário. Eu tenho um dicionário que completa, né, o conteúdo jurídico, uma linguagem poética, literária, que é de toda cor. Para quem não conhece, é assim, ó, passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado, para lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou. Então, acho que nada melhor do que a poesia salva a gente, né? Então, nada melhor do que a poesia para a gente terminar esse evento escutando essa música. Para quem não conhece, chama De Toda Cor. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta, segura na minha mão. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Que o mundo é surtido. Bem, gente, e por aí vai, né? Por aí vai. Boa noite, obrigado a todos. Obrigado, ministro, Paulo, Rony, Berenice. Boa noite, gente. Um prazer. Muito Deixa eu homenagear o professor Zeno Veloso aqui, nosso grande aliado na União Afetiva, então, em memória. Obrigado, um prazer. Obrigado a todos. Ótimo. Obrigado, boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite.